Enchentes no Rio Grande do Sul afetam mais de 200 mil pessoas e deixam cerca de 100 feridos. Aumento no número de pessoas em situação de rua em Londrina preocupa a Secretaria de Assistência Social. Londrina continua sendo a cidade com mais casos de dengue no Paraná. São mais de 22 mil casos confirmados da doença. Prazo para regularização do título de eleitor termina hoje. Sol forte e muito calor segue sendo a previsão do tempo para os próximos dias. Com o Dia das Mães chegando, o comércio segue cada vez mais movimentado. Essas e outras notícias você acompanha agora no TJ Campus. Boa noite, o TJ Campus está começando. A tragédia que assola o Rio Grande do Sul comoveu o Brasil nos últimos dias. As enchentes causadas pelas fortes chuvas no estado deixaram muitos gaúchos sem casa, sem comida e quase que sem esperanças. Confira agora na reportagem. Subiu para 100 o número de mortos no Rio Grande do Sul em razão dos temporais. O boletim divulgado nesta quarta-feira pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul ainda aponta que há 372 feridos e 128 desaparecidos. Entre as 230,4 mil pessoas fora de casa, 66,7 mil estão em abrigos e outras 163,7 mil estão desalojadas, abrigadas em casas de familiares ou amigos. O Rio Grande do Sul tem 417 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal. A tragédia afeta quase 1,5 milhão de pessoas. Com a aproximação de frente fria, o tempo no Rio Grande do Sul deve continuar instável nos próximos dias. Os meteorologistas alertam para a chuva que deve se concentrar na metade sul do estado, região que também deve registrar as menores temperaturas nos próximos dias. O avanço dessa frente fria é consequência de um ciclone extratropical que se formou próximo à costa da Argentina. Segundo o Climatempo, o sistema não vai passar pelo Rio Grande do Sul, mas favorece a intensidade dos ventos que podem chegar até 100 km por hora na região sul do país, além de provocar o retorno de chuvas intensas. É realmente muito complicado toda essa situação que o Rio Grande do Sul tem passado. Ainda de acordo com as informações do estado, mais cidades estão em alerta de evacuação. A repórter Giovana Ferreira traz atualizações ao vivo sobre a situação do povo gaúcho. Boa noite, Giovana. Quais são as novidades sobre essa tragédia no sul do país? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo de casa que está nos assistindo. Em atualização agora por parte da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 425 e são áreas que estão sendo afetadas ali pela chuva. Além disso, em comunicado oficial, o governador de estado, Eduardo Leite, disse que algumas cidades já estão em alerta de evacuação. Dentre essas cidades, a região da Lagoa dos Patos, que fica a 118 quilômetros do Guaíba, são ali uma das áreas que estão em mais de alerta. Cidades também de Rio Grande e Pelotas também estão dentre as listadas. Segundo a previsão dos meteorologistas do Climatempo, novos episódios de chuva podem se intensificar até o final de semana, trazendo ali novos transtornos para todo o estado do Rio Grande do Sul. Volto com vocês do estúdio, Fernanda, Fábio. Além da chegada de uma nova frente fria, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira a suspensão dos resgates devido às condições climáticas. A previsão é que as chuvas diminuam até o fim desta semana. Agora é um tema que tem preocupado as autoridades e a população de Londrina. O aumento no número de pessoas em situação de rua no calçadão e na região central da cidade. O repórter André Ludwig conversou com a secretária de Assistência Social do município para entender melhor como o poder público tem lidado com esse tema. É difícil andar pelo centro de Londrina sem ser abordado por um morador de rua pedindo esmola, ou, pelo menos, ver alguém em situação de rua ocupando praças e calçadas. Esse é um problema de grandes cidades que tem se intensificado em Londrina. E esse problema é complexo, envolve assistência social, polícia e saúde pública. Ninguém está na rua porque quer.
Uma série de fatores implicam nessa situação, sobretudo em uma cidade do porte de Londrina. E como confirma a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Micali, prefeituras da região estão mandando pessoas em situação de rua para a nossa cidade. Ela também explica como funciona o procedimento da administração frente a esses casos. O que nós temos que entender? Nós estamos falando de seres humanos. Então, nós fazemos retorno familiar, com certeza, mas nós não pegamos uma passagem e mandamos a pessoa para qualquer lugar. A pessoa chega, nós identificamos de onde a pessoa veio, entramos em contato com essa prefeitura, entramos em contato com a família e nós fazemos muito retornos familiares, muitos, Então, nunca se fez tanto retorno familiar como nós estamos fazendo hoje. A secretária também fala do perfil do morador de rua atual. Aqueles com maior vulnerabilidade que continuam na rua hoje são 95% a característica ou são uso de substância ou problema psiquiátrico. Então, isso deu uma virada, Então, porque a população em situação de rua, nós temos aqueles que são só da assistência, aqueles que são só da saúde, aqueles que são da assistência e da saúde e aqueles que são, por exemplo, da segurança pública. Porque não é porque é morador em situação de rua que não está dentro de todas as leis que nós também temos que cumprir. E mesmo com as ações da prefeitura, a presença de moradores de rua ainda é um problema aqui no calçadão. Para os comerciantes, o que mais prejudica é o desconforto na frente das lojas, que acaba afastando os clientes do centro. Jorge Ribas é gerente de uma loja de móveis em frente à Praça Willie Davis, no calçadão da cidade. Ele conta como tem observado a situação ultimamente e como a presença de pessoas em situação de rua acaba por espantar a freguesia. A população de rua tem crescido muito e nem sempre ela é uma população assim, que fica não agressiva, Ultimamente, ela pede um dinheiro ou pede alguma coisa, se você não dá, tem agressividade, tem aliciando as mulheres, é bem complicado. Então a relação da população normal com a população de rua, o que acontece? É uma relação que ela não é próxima. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de saúde. A Giovana Ferreira tem informações sobre o boletim da dengue. O informe atualizado da dengue no estado confirma 38.468 novos casos e mais 26 mortes pela doença. Desde o início do atual ciclo epidemiológico do mosquito Aedes aegypti, em julho do ano passado, o estado registrou 239 óbitos e 331.804 casos confirmados da dengue. A regional de saúde com mais casos confirmados até o momento é a cidade de Francisco Beltrão, com 45.230 diagnósticos. Na sequência, Cascavel, com 43.458, Londrina, 32.996 e Apucarana, com 32.819 casos confirmados. Londrina segue sendo a cidade com mais casos de dengue de todo o estado, com 22.369 diagnósticos. Das 26 vítimas listadas no último informe divulgado, 6 são do norte do Paraná, sendo um de 19 anos em Sabáudia e outros 5 moradores de Cornélio Procópio. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo relatório sobre a quantidade de mosquitos encontrados em prédios. Segundo o SES, o Paraná tem 376 municípios infestados, representando mais de 94% em todo o estado. Dentro desses 94%, 50 estão em classificação de situação de risco epidemiológica. 169 estão em alerta e 50 em situação satisfatória, segundo o Instituto de Infestação Predial. E terminou hoje o plantão de atendimento especial da Justiça Eleitoral para que os eleitores regularizem o título de eleitor. Em ano de eleição, é sempre um corre-corre para resolver alguma pendência e deixar o título em dia. André Ludwig esteve na sede da Justiça Eleitoral e conta como foram esses atendimentos. As eleições municipais estão chegando e muitos eleitores estão com a sua situação eleitoral desatualizada. Ou trocaram de endereço, ou ficaram sem votar em outras eleições, ou perderam seu título. Esses eleitores têm até o dia 8 de maio uma oportunidade extra para resolver essas pendências. O horário de atendimento está ampliado. A sede da Justiça Eleitoral, localizada no Centro Cívico ao lado da Prefeitura de Londrina, está recebendo os eleitores de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde.
E no sábado, dia 4 de maio, haverá um plantão das 9 da manhã às 5 da tarde. No domingo, dia 5, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. O juiz da 157ª Zona Eleitoral, Mauro Henrique Ticianelli, explica que esse atendimento especial vai no sentido de ajudar e facilitar a vida do eleitor. Regularização de toda sorte. Se tiver uma multazinha, a gente emite a guia, já paga. São multas muito pequenas, R$3, R$4. Então, para deixar a sua situação eleitoral quite. Essa primeira fase é do eleitor, depois é do candidato. Aí vem as inscrições, vem lá as impugnações, e aí depois vem propaganda e depois vem a eleição. É assim que funciona. Agora é hora do eleitor. E falando em eleitor, o seu Wilson Lima, frequentemente confundido com o Antônio Fagundes, foi até a Justiça Eleitoral para mudar o seu local de votação. Eu agendei uma revisão porque naquela mudança que eles fizeram anteriormente de zona, eu fui parar num colégio muito longe da minha residência. E aí na revisão eu escolhi uma escola que é do lado da minha casa. Então eu agendei e aí fiz essa mudança de endereço, né? Houve até um pouco de dificuldade porque eles abriram uma nova seção, uma nova zona eleitoral que não tinha. Então eu dei sorte que eu cheguei aqui, peguei ainda poucas vagas, eu consegui me encaixar nessa nova seção. Quem fica 3 eleições sem votar perde o título. O título de eleitor regularizado é requisito obrigatório para uma série de atividades, como assumir uma vaga de emprego ou se matricular em uma instituição de ensino. Até o dia 8 de maio, aproximadamente 20 guichês estão à disposição dos eleitores na sede da Justiça Eleitoral de Londrina. A ampliação do atendimento é oportunidade para o eleitor e também para o Maicon Giovanni, que se instalou em frente à Justiça Eleitoral para plastificar os títulos recém-regularizados. Vai chegando mais perto do dia final, aumenta o movimento? Aumenta demais, a fila vai para a esquina lá, 500 pessoas acho que passa aí por dia aí. Mas assim, aqui é um extra que você faz durante esse período de eleição? É um extra, é um extra. Durante a eleição é um extra que eu faço. Legal. E dá para tirar um dinheirinho legal? Continuando na área da política, vamos falar sobre a criminalização das drogas. No Brasil, corre desde a década passada uma discussão no Senado Federal para descriminalizar o porte de pequenas quantidades de maconha e entorpecente. Entretanto, neste ano o Senado aprovou uma PEC que proíbe o porte e posse de qualquer quantia de droga. O correspondente Leonardo Pimenta está no Uruguai, país pioneiro na legalização da cannabis. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção, a distribuição e o uso recreativo da maconha. Isso aconteceu lá em 2013, quando o país era governado pelo então presidente José Mujica. Naquele momento, a conjuntura política da América do Sul era bem diferente da atual e, para o mundo, o Uruguai despontava como uma nação progressista de democracia sólida e, por isso, capaz de experimentar mudanças dessa natureza. Agora, 10 anos depois, uma pesquisa realizada pelo Instituto de Regulação e Controle da Cannabis aqui do Uruguai mostrou que a opinião favorável ao atual modelo de regulação dobrou depois que ele entrou em vigor. Ou seja, o apoio à legalização cresceu nos últimos anos e o debate público aqui no Uruguai não vislumbra retrocessos. As principais discussões hoje giram em torno de maneiras de aprimorar o sistema e não de voltar a um estado anterior à lei de 2013. Atualmente, 48% dos cidadãos uruguaios concordam com a legalização. E os que discordam caiu de 66% para 45%. Isso entre os anos de 2012 e 2022. Isso mostra, no final das contas, que o tema da legalização, ou mesmo da descriminalização da posse de uma certa quantidade de maconha, como está em discussão no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ainda é muito incipiente no Brasil. Sequer os primeiros dilemas, os mais basilares, foram... Hora de falar de previsão do tempo. Giovana Ferreira nos conta como fica o clima para o restante da semana aqui na cidade. Para os próximos dias, a previsão é de tempo firme, seco e bem quente em Londrina. As temperaturas para amanhã devem permanecer estáveis, com mínima de 22 e máxima de 34 graus. De acordo com os dados do Sistema Meteorológico do Paraná, não há possibilidade de chuva até domingo. Na sexta-feira, as temperaturas marcam em torno de 21 e uma máxima de 34. No sábado, ainda não varia muito. A mínima estimulada pelo CIMEPAR é de 22 graus, com uma máxima de 35 durante a tarde.
No domingo, dia especial para todas as mamães, é importante se hidratar bastante, porque as temperaturas ainda registram um forte clima quente e seco. Espera-se uma mínima de 23 e máxima de 35 graus. Segundo o Climatempo, são esperados cerca de 100 milímetros de chuva para o mês de maio aqui em Londrina, com as primeiras gotas caindo a partir de terça-feira da semana que vem. E no próximo bloco, o TJ Campus entra no clima de Dia das Mães. Não saia daí, nós voltamos já. Almoço de domingo é assim. Tem gente que gosta de carne, tem gente que prefere legumes. Mas sabe o que o seu Pedro gosta mesmo? É de ter comida na mesa para toda a família. No último ano, mais brasileiros conquistaram um emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, até agora mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas e muitas limparam o nome na praça. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Já são mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. A gente pode até pensar diferente, mas nisto o brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para você, para sua família, é bom para todo mundo. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. As dores e delícias das mães de primeira viagem em meio aos estudos é um tema pouco falado, mas de muita importância. Além das dificuldades que a maternidade demanda com um plus da vida universitária, é o que mostra a reportagem de Gabriel Arantes. Quem vê a Bárbara hoje, já formada, andando pelas exposições da Galeria de Arte do SECA, nem imagina os perrengues que ela passou durante a graduação. É que a Bárbara foi mãe enquanto cursava artes visuais na UEL. E conta que inicialmente se desesperou. Na verdade foi bem desesperador, eu não esperava e não queria ter filho assim nunca, principalmente tão cedo, mas com o tempo eu fui lidando, eu precisei fazer terapia também para lidar. Eu acho que o meu maior medo foi não dar conta de tudo, né? Ter que parar os estudos, que era uma coisa que eu não queria, e também eu me preocupava muito com o tipo de mãe que eu ia ser, e eu sabia que uma coisa com certeza ia atrapalhar a outra, e eu sentia que eu não estava dando conta. Além disso, a Bárbara destacou que a universidade não é um ambiente feito ou preparado para receber crianças, o que acaba dificultando ainda mais a vida da mãe. Então, a gente já tem que mudar essa concepção, porque para criar uma criança não precisa de uma pessoa só, precisa de uma rede de pessoas, né? Para conseguir criar uma criança, você precisa de alguém que cuida, de alguém que fica o tempo todo, precisa de alguém que trabalha para sustentar, precisa de alguém que faz a comida, de alguém que limpa a casa. Então, você precisa de uma rede. Mudar essa concepção de criação de criança num total, né, não só de filho, já é importante para a sociedade num todo e também para o meio acadêmico. A crítica da Bárbara não é vazia. A UEL, infelizmente, não oferece nenhuma ajuda formal às estudantes que são mães. A única medida que existe é o amparo gestante, que dá uma licença de 3 meses. Onde todas as atividades podem ser realizadas em casa. Já Amanda, que é estudante de pedagogia, planejou ter a pequena devoradora de microfones Aurora, que tem apenas 8 meses, mas suas críticas são muito parecidas com as da Bárbara. Essa questão não é muito vista, na verdade não é visto nem a possibilidade de talvez ter a criança aqui. Por exemplo, quando eu preciso trocar ela, eu não tenho lugar aqui. Tem uma sala de reunião aqui embaixo, quando ela está aberta, eu vou lá e troco ela em cima das cadeiras. Ou como eu tenho a possibilidade de vir de carro, eu carrego o colchãozinho, ponho no chão, troco ela. Bibliotecas, galerias de arte, obras de arte. A universidade é formada por tudo isso, mas também por pessoas. Infelizmente, mães como a Bárbara, a Amanda e bebês como a Aurora dependem da ajuda voluntária de colegas de sala e professores para que a vida delas na universidade se torne um pouquinho mais fácil. Tem até professor assim que, quando tem atividade em aula, tem um professor que cuida dela para eu fazer atividade, sabe? Eu tenho muita ajuda da minha turma, sabe? A minha turma é bem, assim, é bem parceira. Agora, se tem uma coisa que nossas mamães universitárias concordam,
é que os filhos foram fundamentais para elas continuarem na graduação. Eu acho que o fato de ser mãe é um motivador muito grande, porque você pensa muito no futuro do bebê, em conseguir um emprego melhor e estar mais estável. Mas se eu continuo, é por ela também. Então a gente coloca na balança, sabe? E a gente consegue chegar até o final. E faltando pouco tempo para o Dia das Mães, uma pesquisa acusou um aumento na pretensão dos filhos em presentear suas mamães. O levantamento também mostra que, apesar do ticket médio ter sofrido uma queda em relação ao ano passado, a faixa de preço mais procurada pelos consumidores se manteve acessível, com itens na faixa de R$ 140 e uma alta na busca por presentes com valores ainda mais acessíveis de até R$ 100. Dia das Mães, considerada a segunda data mais importante para movimentar o comércio, está chegando. E claro que além de ser uma data muito especial, é também um momento de grande expectativa de vendas para os lojistas. No calçadão de Londrina, a previsão de movimentação é mais cheia este ano e o pessoal já tem se preparado. Segundo os dados da FEComércio Paraná e do Sebrae Paraná, 71,9% dos paranaenses pretendem comprar presente no Dia das Mães, um aumento de 12,9% se comparado com o ano passado. Entre os produtos mais desejados aí, a pesquisa aponta que os perfumes e os cosméticos estão aí no topo da lista, superando, inclusive pela primeira vez, roupas, bolsas e calçados. E fazer do Dia das Mães, assim como de tantas outras datas, uma ocasião mais florida e colorida é o objetivo da Silvia Mendonça, que conta também que teve que chamar o marido para compensar já a alta demanda do Dia das Mães. A flor é algo assim muito bacana e por um preço, um custo muito baixo. E eu acho que é uma coisa muito bacana porque não é uma planta de corte que tipo assim a pessoa leva às vezes um ramalhete, alguma coisa e depois ela morre. Então quando ela leva um vaso desse aqui, ela fica assim, foi o Joãozinho que me deu, esse é o vaso do Joãozinho, o vozinho não pode morrer. Então o significado é grande e o valor financeiro é pequeno. E outros eles fazem também bastante encomenda, já para pegar semana que vem. Então hoje é muito importante, tanto que hoje estou eu e meu marido trabalhando exatamente para compensar isso. O levantamento também mostra que a compra para os presentes deve ficar próxima à data. 63,4% dos entrevistados dizem que vão às compras até uma semana antes e 13,6% no mesmo dia. Além disso, o pessoal também conta que seja presente ou um simples gesto já faz toda a diferença para este dia especial das mães. Pelo que eu vou receber dos meus filhos, eu tenho 3, são pequenos, o cartão, o mimo, o desenho, o abraço, o reconhecimento deles, em ver eu ser a mãe deles, para mim é o melhor presente que tem. Mas nada como ganhar também um perfume, um hidratante. Mas tá grande a expectativa. Olha, eu sempre fui uma pessoa que planejava muitas coisas com antecedência, mas depois que eu tive 3 filhos e dando aula e tudo, às vezes acontece de comprar em cima da hora. Mas geralmente, como eu falei, eu dou aquela especulada, vejo a linguagem de amor dela, do que ela gosta. E falando ainda sobre o comércio, o percentual de consumidores negativados aumenta no varejo londrinense em abril. Os dados são da SPC ACIL, Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina. E a Giovana traz os detalhes. É isso mesmo, Fábio. A quantidade de consumidores de Londrina que não conseguiram pagar as dívidas em dia que foram inseridas ali no cadastro de inadimplência aumentou em 58,3%. Levando em consideração os 4 primeiros meses deste ano, essa lista de consumidores inadimplentes aumentou 25,1% em relação ao mesmo período de 2023. Do pessoal ali, né, que conseguiu reconciliar ou quitar os débitos atrasados, teve uma porcentagem de 37,6% maior que o ano passado. Volto com vocês do estúdio. Você sabia que o curso de fisioterapia da UEL oferece uma série de atividades gratuitas para gestantes? Além de ajudar durante a gestação, são passadas atividades que colaboram para um parto mais saudável. André Ludwig foi até o Centro de Ciências de Saúde, que fica anexo ao HU, para conversar com a professora coordenadora deste projeto e com as alunas que passam as atividades para gestantes. Avaliação e intervenção da fisioterapia no ciclo gravídico puerperal. O nome é complicado, mas o trabalho deste projeto de extensão do curso de fisioterapia da UEL tem o objetivo justamente de descomplicar o período da gravidez e torná-lo mais saudável.
O projeto já tem mais de 30 anos de história e atualmente é coordenado pela professora Roberta Romagnolo, que detalha algumas das atividades que o projeto oferece. Elas fazem aqui no grupo, elas fazem os exercícios específicos, né? Então desde exercício aeróbico até alongamento, fortalecimentos específicos, e também todo final de terapia nós temos uma orientação teórica, né? Então nós trabalhamos desde os tipos de parto, parto normal, parto cesariana, até os cuidados com o recém-nascido, falamos de sexualidade, gestação e puerpério, falamos do puerpério, falamos da prevenção de acidentes na primeira infância, né? O que fazer quando acontece um acidente em casa. São passadas atividades com bola, exercícios de mobilidade, alongamento e até massagem. E tudo é acompanhado de perto pelas estagiárias do projeto. Atualmente, são 14 estudantes de fisioterapia que participam. Carolina Trevisan, do 3º ano do curso, é uma delas e explica como o contato com as pacientes ajuda na sua formação. Eu acho que o projeto ele trouxe muita atribuição prática, que no começo, no 1º, 2º ano, a gente não tem tanta, né? A gente acaba ficando mais restrito à teoria e iniciar no projeto logo no 2º ano foi muito importante para isso, aprender a se comunicar com o paciente, aprender como trabalhar com ele, acho que atribui muito para o fisioterapeuta. Participam em média 8 gestantes, que se deslocam semanalmente até o CCS, anexo ao HU, para as sessões. Gabriele Arcas está à espera do Jorge. No 8º mês de gestação, ela conta como o projeto tem ajudado nesse período. Está ajudando muito, principalmente a conhecer meu corpo, né? Saber mais sobre as vias de parto, sobre como eu posso preparar meu corpo para esse nascimento, independente da via de parto, né? Se é normal ou cesárea. Acredito que traz uma consciência corporal muito boa pra gente, um treinamento físico e informação, que muitas vezes a gente não tem, né? No pré-natal e não tem de forma tão fácil. O projeto existe desde 1990. Podem participar grávidas a partir de 16 semanas de gestação. São atividades que ajudam tanto durante a gravidez quanto na hora do parto, seja ele normal ou cesárea. As sessões ocorrem toda sexta-feira, do 12h30 até 1h45, no Laboratório de Ensino em Fisioterapia. A participação é totalmente gratuita. E agora um pouco de futebol. Mesmo com o time não ajudando, o Londrina Esporte Clube mantém a sua torcida fiel. O repórter André Ludwig foi ao Estádio do Café e conversou com alguns torcedores que saem de casa, enfrentam fila e pagam ingresso para ver o time da cidade. Lá, ele encontrou algumas histórias interessantes. Estádio sem torcida não é estádio. E não são só os torcedores que fazem de um jogo de futebol um evento. Uma série de atividades se unem em um único espaço para assistir, transmitir, comentar e até mesmo lucrar. Tudo em uma partida de futebol. O caso londrinense é especial. O Estádio do Café, inaugurado em 1976, é palco, mais uma vez, da temporada de jogos do Londrina Esporte Clube, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro. E nós viemos até o Estádio do Café para saber do torcedor que vem para o estádio, sobre a expectativa desse reencontro do Londrina Esporte Clube com a cidade. E podemos perceber que velhos problemas continuam, como o tamanho das filas e o preço dos ingressos. Isso aí faz tempo que já está se arrastando, né? Acho que tem que melhorar muita coisa. Igual eu tô falando para você, ó, tem 12 guichês fechado e 2 para atender, olha a fila. Aí o cara chega a 3 horas aqui, o jogo 4h30 vai entrar no jogo, o jogo já começou e aí o cara tá aqui na fila ainda. Este que nós ouvimos é o Cardoso, torcedor fiel do Londrina, que guarda na lembrança momentos de glória do time e as viagens que fez para acompanhar os jogos. E eu já acompanhei esse time para tudo que é lugar que você imagina, da São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, já fui em Santos, já fui contra o Corinthians. Aqui na região do Paraná, já fui em quase toda a cidade. Eu era da torcida organizada, depois eu saí, né? Mas eu continuo a mesma coisa. Esse time é o time do coração, né? Futebol também é coisa que se passa de pai para filho. Victor Lice leva seu filho, Rafael, ao estádio, para que ele também torça pro Londrina. Coitadinho, né? Trazer meu filho foi uma expectativa, a primeira vez que ele vem pro estádio. Expectativa da minha vida toda de vir pro estádio com meu filho, né? Hoje é uma emoção, acho que eu estava esperando muito mais do que ele. E espero que seja um bom jogo pra gente
divertir e aproveitar bastante. E no estádio nós também encontramos histórias emocionantes, como a dos irmãos Geraldo Magela e José Carlos, que levam para os jogos uma bandeira com uma história especial. Essa bandeira aqui é uma coisa muito interessante. O dono dessa bandeira é o xará, meu xará, é Geraldo Magela também. Só que, infelizmente, nós perdemos esse amigo nosso há 2 anos atrás. Ele faleceu, né? E essa bandeira era dele. Aí o filho dele acabou passando essa bandeira para nós, porque nós éramos muito amigos, eu, meu irmão e a turminha nossa, estava sempre ligado, um ligado no outro, em todos os jogos aqui. Como ele faleceu, o filho dele passou essa bandeira para nós, que ele foi para o seminário. E o André Ludwig traz ainda informações sobre os 2 últimos jogos do Londrina em casa. Boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fernanda. E os 2 últimos jogos do Londrina Esporte Clube preocuparam a comissão técnica. A partida contra o Ipiranga foi uma goleada e já contra o CSA o empate foi sofrido. E nesse jogo contra o time alagoano, cerca de 40 torcedores visitantes foram detidos portando bombas e barras de ferro. De acordo com as autoridades, a intenção era agredir os torcedores da equipe da casa. E ainda sem ganhar desde o início desta Série C, o Londrina está na 13ª posição e com apenas 22% de aproveitamento. O treinador Emerson Ávila aposta na próxima partida, que vai ser no Rio Grande do Norte, para recuperar esse tempo perdido. O Tubarão entra em campo no próximo sábado, dia 11, contra o ABC de Natal, às 7h30 da noite. Volto com vocês. O TJ Campus fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima.